Muito bem, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso AnswerCast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a minha querida doutora Karina Pavan. Queridos, a Karina... Tudo bem, Karina? Tudo bem, pastor. Bem-vinda. Prazer estar aqui. Deixa eu falar um pouquinho dela, depois ela vai se apresentar também melhor. A Karina, ela é formada em fisioterapia, ela também é osteopata, especialista em reabilitação neurofuncional e também com doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo na área de Ciências da Saúde. Também ela participa da formação do método EVO do querido Márcio Michele, também na área de analista comportamental. A Karina... ela é mãe da Isabela, não posso deixar de falar que a Karina é a mãe da Isabela. Depois nós vamos procurar uma foto da Isabela aí no Instagram da Karina para a gente colocar uma foto dela aqui. E casada com o Ricardo, que é médico veterinário. Isso mesmo. Né? Isso aí. A Karina cuida de mim já tem... Quantos anos, Karina? Faz 14 que eu estou aqui, desde 2008, pelo menos. Eu voltei de São Paulo uns 12 anos. Uns 12 anos. Uns 11 anos, mais ou menos, que eu cuido do pastor, né? Mas... suas palavras iniciais, depois a gente vai começar com algumas perguntas bacanas aqui. Bom, para mim é um prazer imenso estar participando. Quando o pastor me convidou ontem, falei, uau, nossa, assim, Deus me surpreende mesmo, né? Assim, quando a gente se dispõe a algumas coisas, o Espírito Santo vai fazendo uns movimentos que às vezes a gente não entende, mas a gente aceita porque a gente sabe que é o melhor, né? Então, é um prazer estar aqui. O meu desejo sincero é de poder ajudar em alguma coisa, né? Tem tantas pessoas com algumas dúvidas, algumas questões, e a gente está aqui para poder ajudar no que for preciso. Uau! Eu tenho um carinho muito grande pela Karina, porque, inclusive, em uma das mensagens, se você não assistiu, João, depois você coloca aí na edição, musculatura de vencedor, é quando eu falo dessa minha experiência. Então, eu até brinco bastante porque às vezes usamos muitas desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. E uma das desculpas que eu dava muito eu tenho uma hérnia de disco, né? E eu ficava com essa muleta por muito tempo, mas era algo sério. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, a Karina vai falar a respeito também, mas ela me chamou, falou, pastor, estou aqui com um consultório, vem cá, quero abençoar a sua vida. E eu, naquela época, tinha desistido de fazer qualquer tipo de esporte, eu tinha desistido... Eu falei, eu nunca mais vou ter uma vida normal. É a convicção que eu tinha naquela época. Falou, deixa eu trabalhar com o senhor e tal. E ela começou. São vários anos, onde toda semana ela vai cuidando de mim. E, queridos, vocês não têm ideia de como isso abençoa a minha vida, a qualidade de vida que eu voltei a ter, não apenas do trabalho dela ali na área de manipulação, na área da fisioterapia, mas das instruções, do conhecimento, dos direcionamentos que a gente tem que fazer também fora ali da clínica, né? Pastor, eu falo assim que Deus é o cara, né? Assim, como diz o Márcio, né? Tenho aprendido cada vez mais com ele. E de uns anos para cá, Deus veio movendo em mim uma curiosidade muito grande de que, né, tudo bem, você tem uma hérnia importante, e muitas vezes o que a gente aprende, a gente vai tratar a hérnia, né? Mas, na verdade, quanto mais o tempo passa, mais eu aprendo e mais eu entendo que a gente não trata a hérnia, a gente trata sempre a pessoa. Uau! Né? E o Papai do Céu é o cara que deixou assim, mapas incríveis para a gente. Né? Então, quando a gente vai estudando, cada vez mais que a gente vai estudando, e toda essa parte não só de técnicas, que eu amo aprender técnicas, e se eu for falar de tantas técnicas que eu já aprendi, e o pastor é prova disso, que eu estou sempre me atualizando, sempre participando de eventos e de cursos, eu compreendo que não é só isso. Então, faltava alguma coisa que eu falava, meu Deus, por que às vezes eu tenho a melhor técnica, eu executo essa técnica de uma maneira correta, e por que às vezes o paciente não melhora, né? E a gente sempre faz uma conexão com a gente mesmo, né?
o que eu estou passando, como eu estou, né? O pastor me falou essa semana de que o verdadeiro líder não é aquele que faz, não é aquele que os outros não fazem aquilo que ele fala, e sim aquilo que ele faz, né? Eu falei, gente, mas tem que começar em mim esse negócio, né? Porque eu tenho que melhorar também algumas coisas, porque também médico, fisioterapeuta também sente dor, também tem, né, seus problemas, suas questões. E aí eu comecei numa busca um pouco mais profunda sobre isso. E aí que eu chego hoje aí também no Evo, né? O que uma fisioterapeuta está fazendo, né? Com o coaching. Mas, gente, é incrível, né? O conhecimento que a gente vai tendo do ser humano, né? Daquilo que Deus realmente fez, né? E que a criação dele de modo tão perfeito, tão grandioso e maravilhoso. Eu falei, meu Deus, eu preciso... Tem alguma chave nisso, né? E a gente vai compreendendo que tudo começa na mente, né? Então, mas você fala assim, mas a minha hérnia começou na minha mente? Começou na sua mente. É muito bacana e você vai mostrar, você vai provar isso daí. Olha, fica conectado, assista assista esse podcast até o fim, porque, olha, eu acredito que pode ser um canal de Deus para poder trazer cura para a sua vida. Presta muita atenção nisso que eu estou te falando. Olha, eu era, por falta de conhecimento, uma daquelas pessoas que nem dava muito valor para a fisioterapia. A gente tem uma visão da fisioterapia como compressa de gelo, fazer um laserzinho, um choquezinho, entendeu? Queridos, através da vida, da experiência, do trabalho da Karina, que algo assim é tão complexo, é tão grande, é tão lindo. Como ela falou, Deus é o cara, ele fez algo perfeito. E ela já começou a dar uma base daquilo que na psicologia a gente também tem plena convicção. Quando a alma não está bem, o corpo reflete isso. Exatamente. Dentro da análise comportamental, que você também tem se especializado, mas dentro da fisioterapia, essa você pode dizer que é uma base. Uma base. As coisas começam a mostrar fora do lugar por conta de algo lá dentro que não está bem estruturado. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Uma das coisas que eu falava, meu Deus, sua palavra diz que a gente tem que viver uma vida em abundância, e essa vida em abundância eu tenho aprendido cada vez mais que é aqui também, não é só lá no céu. E eu falei, e por que às vezes a gente não consegue acessar isso, né? E aí eu comecei uma busca e fui aprendendo que os nossos olhos, né? Cada um tem uma maneira de ver a vida, né? Então, isso vai interferir muito nos nossos sintomas. Eu falo que não importa muito o que acontece, mas como você se sente, importa. Uau. E isso vai trazer muitas coisas para o seu organismo. Vão ter órgãos que vão estar impactados, né? A gente fala assim, por exemplo, que quando um paciente chega para mim com algum sintoma, isso me diz muito sobre ele. Muito sobre a história dele, sobre o que ele está vivendo, sobre o que ele está passando. E, às vezes, o paciente, no primeiro momento, não, nunca, imagina, isso nunca aconteceu comigo. Eu me lembro no começo, Karina, para mim era tudo muito novo. Né? Então, nós começamos e aí, de repente, alguns trabalhos que você ia fazendo, eu falei, mas tem nada a ver? Eu me lembro que certa vez eu falei, olha, hoje eu estou com a parte aqui de cima, nas costas, muita dor. Ela começou a fazer a manipulação na área torácica. Foi isso, né? Foi. E liberar... Bom, eu estou quieto, né? Eu falei, eu acho que eu falei certo, minha dor é nas costas. E ela está mexendo aqui. E eu, aquela cara de interrogação. Aí depois ela começou a explicar. Pastor, está tudo ligado. Então aqui é impressionante, né? Você está ali na maca, aí ela vai... Nas manipulações, ela consegue identificar a ligação, o ligamento, o tendão, Uau! Né? Então, eu me lembro, certa vez, isso aqui foi muito forte, falando sobre ainda das questões interiores. Não foram poucas as vezes. Nesses 12 anos que eu recebo tratamento da doutora Karina, de eu ter chegado lá, né, para fazer minha sessão de fisioterapia. Aí eu estou ali.
E, de repente, ela tem... É uma mulher de Deus e uma sensibilidade do espírito assim extraordinário. Mas dentro do conhecimento dela e do discernimento, não foram poucas as vezes. E aí ela começaram a fazer uma manipulação craniana, né? Que é o nome, é esse, né? Isso. E ela começaram a tocar em alguns pontos que, sim, de repente, não tem que fazer. Eu começo a me debulhar em lágrimas. Uma coisa assim, eu fico até... dentro do ministério pastoral não é fácil, existem dias, momentos, experiências e fases que são difíceis. E muitas vezes você está guardando isso, que você não quer incomodar a esposa, você não quer deixar ninguém da equipe preocupado, então são questões que você tenta resolver sozinho com Deus. Mas o corpo não consegue esconder. Você pode colocar uma cara de jogador de pôquer, mas aí quando você se depara com uma profissional como ela faz a sua leitura e é impressionante. Ela começou a tocar em alguns pontos, manipular. Eu não consigo. É uma questão de você não conseguir. As lágrimas vão escorrendo. E aí, naquele momento, eu tenho certeza que ela já percebendo, ela certamente entra em oração também. E, queridos, depois de uma sessão dessa, uau, parece que um peso, uma tonelada, não é só uma questão física, é emocional. Sim. Acontece muito isso, né, filha? Muito, muito. Eu falo assim que... eu falei para Deus, eu vou parar de começar a programar a próxima terapia do paciente, porque o paciente chega e tudo acontece diferente. Porque realmente é assim, né? E, às vezes, eu falo... É o próprio Espírito Santo mesmo que trabalha, porque eu falo, Senhor, todos os dias quando eu acordo e oro, eu peço ao Senhor que as minhas mãos sejam as suas mãos, né? Que eu possa realmente abençoar vidas através das minhas mãos, né? Porque eu sei que nós nascemos com propósitos, todos nós, né? Tenho a minha vocação e, graças a Deus, a minha vocação ajuda eu a cumprir o meu propósito todos os dias e vivo coisas assim, experiências maravilhosas dentro do meu consultório e Deus vai surpreendendo, né? Mas quantas vezes eu quero ir para um caminho e a hora que eu vejo já estou com a mão em outro lugar porque o Espírito Santo fala, não é aí, é ali. Uau. Né? Então, e aí a gente vai fazendo uma leitura e quantas vezes, quando você chorou, eu falei alguma coisa, estimulei você a alguma coisa? Nada. Então, assim, é apenas o toque, é apenas o local certo, onde tem algumas coisas registradas, que é onde Deus vai trazer a sua memória, e ali você vai ter alguns insights para trabalhar. Então, às vezes eu falo, pastor, não precisa compartilhar, não preciso saber, às vezes, o que você está passando, né? Posso até, às vezes, esses mapeamentos que a gente estuda e tudo mais, a gente pode ter uma noção em que área é, mas a gente... Não importa para mim o que é, entendeu? O que importa é você, né? E levar você a fazer uma leitura, né? Uma nova leitura disso, né? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Justamente para levar você assim, para uma compreensão muito mais aprofundada do que é a fisioterapia. Exatamente. É algo muito complexo. É lindo. Então, talvez você, sabe aquela dor crônica, aquela dor de cabeça crônica que você não sabe, ela pode ter várias razões. Até uma intolerância à lactose, por exemplo, que você não saiba, pode até ser. Mas, muitas vezes, é algo que está atrelado a uma postura. Isso reflete. Não é? Me lembro que eu tive que aprender a sentar. A Karina pegava no meu pé. Que a gente quer sentar como, João? Sim, né? A gente quer sentar desse jeito, assistindo televisão, com a picanha arrastada lá embaixo. Como é que a galera hoje na sala de aula fica? Assim. É impressionante como que as crianças hoje, os adolescentes, todos com escoliose, com a coluna parecendo uma sanfona, né? Porque... não querem fazer atividade física. Na minha época ainda tinha, rapaz, a educação física. Hoje a educação física é jogar xadrez. É nada. Tá de brincadeira. Gente, precisamos resgatar algumas coisas na escola. Sim. Eu estudava de manhã, à tarde era educação física. Hoje, minhas filhas, todas elas, já aprendem a jogar xadrez. De vez em quando jogavam queima. É nada. Eu não tô... Aí essa criançada senta tudo assim...
né? A coluna vai virando um S. TV, computador, videogame, Tudo, E aí, celular. Aí a dona Karina falou, pastor, tu tem que arrebitar o bumbum. Eu falei, é ou não é? Estufar o Estufar o peito, arrebitar o bumbum, jogar o bumbum lá atrás. Aí ela foi falando. Fala um pouquinho pra gente. Acho que seria bacana a gente entrar em algumas dicas práticas para essa turma, porque a maioria, qual que é a dor que eles reclamam? É na lombar. É a famosa dor nas costas. É dor lombar e dor cervical, né? São as campeãs hoje. O que você poderia dar de dica para esse pessoal? Eu meio que já cantei um pouco a bola aqui. Movimente-se, sempre. O movimento é interessante que eu estou atendendo uma paciente e ela fala assim, sabe, igual assim, você já passou por isso, né? Então chega naquela fase crônica que fala assim, então eu não posso movimentar. Não, você não entendeu. Tem que movimentar. O movimento, ele é importante para curar o seu problema. Ei. Né? Então é isso aí, todo mundo acha. Gente, aquela coisa de que você tem dor nas costas, tem que ficar em repouso. Não. Isso hoje a medicina não, pelo menos, né, quem está mais atualizado, não é com repouso que a gente trata nada. O movimento, ele é vida. Uau. Né? Uau. A gente vê lá no início, né, qual que é o primeiro versículo da Bíblia, né? Movimento sobre a face das águas. Então, o movimento, ele é vida. Deus nos criou para o movimento. Não seja ocioso. Isso. E o que acontece com o passar dos anos? A gente vai deixando de viver, né? Como a criança lá no início, que abaixa, que levanta, que cai, né? Que engatinha, que passa por debaixo da cama, que, né? Que sobe no sofá. Desculpa cortar teu raciocínio, eu lembrei. O Igor, anota essa. Sabe como é que você faz para poder saber se você está ficando velho? Quando você é mais jovem, você vê uma moedinha de 1 centavo no chão, você agacha e pega. O dia que você vê uma nota de 5, de 10, eu olhar e falar assim, rapaz, não vale a pena, porque você está velho. E com dor nas costas. E com dor nas costas, assim, Ih, minha dor, não vale, esses 10 reais, deixa ele aí. Mas, exatamente, a gente vai deixando de fazer esses movimentos, né? Então, o pastor falou sobre as crianças, né, que não fazem atividade. Isso é um fator, sim, e um fator bem importante, né? E eu não estou falando assim, não estou falando. Eu falo para minha filha, você tem que fazer atividade, né? Então na escola ela faz lá o balé, faz o karatê, faz a natação, né? Ela faz algumas atividades. E eu não quero, não é assim com o objetivo dela ser uma atleta campeã de medalha, entendeu? Se ela quiser ser isso, ela vai ser. Né? E eu vou estar para apoiar, mas incentivá-la para que ela se movimente, né? Para que ela tenha uma boa mobilidade. Se a gente ensinar vai desde criança, para levar para a vida toda, para levar para a vida toda. Né? Mas o que a gente faz, o que a gente aprendeu, né? Machucou lá, fica quietinho, sentadinho aí, não mexe não, né? Você está com febre, né? Você está com catapora, fica deitadinho, você tem que ficar deitadinho. Está com gripe, fica deitadinho. Não, o movimento, ele trabalha com todos os órgãos e sistemas, tanto que a gente hoje, nem imagina. Tanto que hoje, após uma cirurgia, a primeira coisa que o médico manda fazer, vai andar. Não é isso? Fazer uma caminhadinha no corredor, não é isso aí? Sim, vai depender muito da cirurgia. Do tipo da cirurgia, mas a maioria você tem que se movimentar logo para que os seus órgãos e sistemas... Lembra lá, né? Como, por exemplo, eu tive que fazer uma cesárea, não consegui um parto normal por alguns problemas, mas para eu ter alta, eu tinha que andar. O meu intestino tinha que funcionar, senão não podia ter alta. Uhum. Né? Então, assim, se você está acamado... se você está mais depressivo, mais acamado por uma dor lombar, eu não consigo movimentar, fica mais deitado. Não vai melhorar, só vai piorar. E os seus órgãos e sistemas vão começar a ser comprometidos também. Gente, é fantástico. Pensa num negócio legal. Então, vai se movimentar, faz alguma coisa, não é? Uhum. Gente, vai fazer uma Com caminhada, certeza. Se movimente. O que mais? Com relação à dor, de colunas, primeiro... movimentar. Segundo. Movimento, né? Segundo, quando você já tem um problema instalado, então, por exemplo, até o pessoal fala assim, eu tenho hérnia, fala alguma coisa sobre a hérnia, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Gente, a hérnia, eu sempre falo, isso não é a sua sentença de morte, não é? Você prova disso. Você prova disso. O que o médico falou para você quando te deu o diagnóstico. Falou que eu não sabia como que eu estava em pé andando.
Exatamente, o que ele E falou. que eu tinha que fazer cirurgia. E depois de uma cirurgia, muitas coisas começam a ser limitadas, né? Porque a hora que você retira, né, o disco, você retira também um amortecedor entre uma vértebra e outra ali, né? Ou se você tiver que fazer uma fixação entre uma vértebra e outra, você vai tirar o movimento de um local onde tem que ter movimento. Né? Então, a partir do momento que você tirou o movimento dali, biomecanicamente ele vai ter que compensar em outro lado, ou para cima ou para baixo. Né? E aí é onde começam as outras alterações. Né? Então, o que eu falo sempre, assim, a hérnia, ela não é o fim. Né? Ela só é um sintoma. Né? O papai falou assim, olha, quando aparece algum problema, ele está querendo te mostrar que algo Estava fazendo errado. Estava fazendo errado, algo está faltando lá atrás, né? Então a gente precisa rever, né? E aí eu acho que depois, na hora que a gente for falar um pouquinho do seu caso, a gente pode entrar em algumas outras questões, né? Que tem gente que acha assim, por conta do peso, ou por conta, né? Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas então, se você já tem a hérnia, o importante é passar por um profissional, né? Perfeito. Então, o que a gente fez? Eu trato do pastor há tantos anos, mas eu não trato da hérnia dele há tantos anos. Eu trato do pastor como um todo, né? E quantas outras situações já surgiram nesse meio do caminho, né? Não, tem que... essa é boa. Anota aí, Peppa, essa é boa. Eu me lembro uma vez, foi uma época que eu tinha emagrecido bem, e aí eu comecei a sentir uma dor. Na verdade, essa dor começou na perna esquerda, assim, bem na coxa. Eu falei, é a hérnia, né? Tudo é a hérnia. Tudo é a hérnia, né? É desgraçado de novo, tá aqui me cutucando. Só que era diferente. Era uma dor diferente. Aí ela começou a subir, ela vinha aqui meio pra lateral, falou, gente e tal. Aí eu liguei pra minha mãe tinha operado de pedra na vesícula. É a cor de gordo. Gordo, quando emagrece, tem esse problema de pedra na vesícula. Pode perguntar, a maioria. Aí eu falei, gente, é nada. Aí eu tinha dado uma boa emagrecida. Aí eu comecei a sentir, mas uma dor. Porque homem, não sei a maioria, mas homem tem medo de cirurgia, esse negócio isso é coisa do demônio, né? Isso aí a gente corre. Mas é uma dor que nem estava tão aguda, mas eu falei, meu amigo, eu não dou conta. Na hora de você pisar na embreagem do carro, aquela fisgada, aquele negócio, eu falei, se tiver que fazer cirurgia, eu vou fazer logo. Olha só. E aí eu tinha horário com a Karina, fui pra lá, falou, Karina, eu acho que eu tô com pedra na vesícula. Olha, isso aqui minha mãe falou é o sintoma que ela tinha, ela teve que operar. Olha, aí a Karina falou assim, pera aí, vamos trabalhar isso aí. Aí, meu irmão, eu falei assim, ela quer exagerar, ela também quer, né, fazer tudo agora, né? Mas eu confio, né? Ela falou, deita aqui, deitei. Aí ela falou assim, olha, eu vou manipular o teu fígado, era a vesícula. Aí ela usou essa expressão, falou, vou abrir uma torneirinha dele aqui. Eu lembro que ela falou, né, linguagem de leigo, né, para entender. Falou assim, vou manipular. E ela ficou quase uma hora mexendo aqui, apertando os botões aqui, e torce aqui, e vai. Aí ela falou assim, olha, você vai ficar aí uns 2, 3 dias, vai liberar o intestino, o negócio vai dar Eu me lembro, cara, que eu tinha que viajar para Mato Grosso. E tinha uma conferência que eu tinha que pregar no Mato Grosso. Eu estava viajando no dia seguinte, lá em Matupá, longe. Gente, eu fiquei uma semana parecendo pato. Mas pensa um negócio, que o trem liberou, mas não foi 1, 2, 3, mas ficou umas 2 semanas, quase 2 semanas. Meu irmão tirou com a mão. Nunca mais eu tive. Nunca mais tive aquela cólica aqui no jogo. Se tinha pedra, foi embora. Impressionante. Falou, gente, então é isso. Olha como que é essa questão da complexidade da fisioterapia. Que coisa linda, né? Me livrou de uma cirurgia. Glória a Deus por isso. A gente olhar, né, para o todo do paciente é uma coisa muito importante, né? Então, assim, quando você fala assim, eu fui lá, assim, a gente faz uma ausculta, tá? A gente tem técnica por trás disso. Então, claro. A gente faz uma ausculta para ver se é visceral, para ver se é estrutural, para ver se é somática, né? Então, existem as lesões somáticas também, que a gente não pode esquecer delas, porque, né, lembra que a gente falou que tudo começa aqui? Né? Então, assim, muitas coisas
nós somatizamos, né? E com certeza isso que aconteceu também com o seu fígado, sua vesícula, e ele estava lá. Você vai fazer um exame, não vai dar nada no seu fígado, na sua vesícula, entendeu? Mas a gente fala que na nossa ausculta visceral, né, na leitura da osteopatia, todos os nossos órgãos e sistemas, eles têm uns movimentos, né? Eles têm que fazer um movimento da própria víscera. Então, esses movimentos é que são alterados. Então, quando a gente faz a ausculta e ele dá realmente, né, a ausculta para um determinado órgão, a gente manipula, então a gente estimula que esse órgão, vou te dar um empurrãozinho para você acordar e funcionar direitinho, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, como a gente tinha percebido que tinha acontecido mesmo uma liberação naquele momento, eu falei, pastor, pode ser. Eu lembro que você depois me mandou, né? No aeroporto. Doutora do céu. Eu no aeroporto aqui, olha, se o avião não pousa rápido... Ei, aquela hora que você sua frio, amigo. Vai, piloto. Pousa esse negócio logo. Mas olha, mas tirou, que coisa linda. Uau, funciona. Uau, Isso é tremendo. Muito bem. Postura é uma outra questão que você pegou muito no meu pé. Isso, exatamente. Porque os nossos hábitos, né? Então, eu vou lá para a aulinha do Márcio Michele. Então, vamos lá, né? Então, nossa mente, nossos sentimentos, pensamentos e emoções. E tudo que está aqui, o meu corpo ele vai traduzir. Né? Então, ele vai traduzir. O seu corpo me fala de como você está hoje, entendeu? Emocionalmente. Então, seus olhos, o seu nariz, a sua boca, o nosso formato corporal nos fala sobre como estamos, como vivemos, a nossa história. Todos nós temos uma história, né? E é importante a gente não esquecer disso, né? E todas são importantes, né? E esses detalhes que vão nos mostrando muitas vezes, né? Então, tipo, o paciente chega para mim, eu não vou falar para ele, seu olho me fala isso, seu nariz isso, a boca isso. Não, mas isso me dá uma noção do que está acontecendo no geral e como eu posso, né, ou não abordar esse paciente. O curso do Márcio, né, falando lá do analista comportamental, do coaching e tudo mais, me dá uma noção do perfil comportamental de cada um. Então, se quer ver, eu falar para um dominante assim, duvido você fazer esse exercício em casa. Ele vai fazer, gente. Você falar para o estável, ele não vai fazer nada. Entendeu? Você vai falar para o influente, ele vai inventar um exercício novo, vai chegar para mim com esse. Então, assim, o analítico, como eu, ele vai ficar, mas será que isso aqui serve para isso? Será que isso aqui está certo mesmo? Então, assim, me dá uma informação a mais de como eu posso melhorar o meu atendimento com o paciente, né? E fazer uma leitura melhor dele e promover um tratamento mais adequado. Mas a postura, os nossos hábitos são muito importantes, né? Como você acabou de falar, todo mundo senta errado todo dia. A gente pensa em alguém sentar certo num sofá. É muito difícil. Eu me lembro quando eu fui lá na sala VIP, lá, e você deu risada que a minha perninha ficava assim, né, para cima. A largura do sofá para o meu tamanho não existe, não dá. Ou eu encosto lá atrás e minha perninha fica pendurada com as perninhas, assim, fazendo criança. Ou eu sento, apoio o pé no chão, eu vou ficar bem na pontinha do sofá, entendeu? Porque é muito difícil a gente sentar corretamente num sofá. Então, eu falo para o paciente, quer assistir televisão no sofá? Assista deitado. Deitado. Pega compra uma chaise. Isso. Entendeu? É o que eu faço. Cuidado com a chaise, né? Porque a chaise senta no sacro, assim, né? Uma beleza, uma maravilha. Justamente o que ela falou que não pode. Então, deita mesmo. Cancela a chaise. Amor, vamos vender a chaise lá de casa. Mas eu me lembro quando eu estava em crise, assim, inflamado, né? Crise que eu falo da hernia, inflamado. E nessa época que você estava me ajudando a corrigir a postura, eu lembro que falou, olha, eu viajava muito nessa época. Ele falou, pega uma toalha de rosto. De banho, né? Uma toalha, faz um rolinho. E aí eu colocava no assento do carro. Isso, para sentar bem com os isquios, para manter a posição da pelve. Para manter o bumbum arrebitado para trás. Porque a sua pelve é mais. Para justamente ela não ir para frente. Isso, Porque quando você escorrega, é onde você está forçando a hérnia para sair, não é isso? Isso, no seu caso, sim.
anatomia ali, avaliando os exames, a gente vê se essa hérnia está lateral, anterior, posterior, tudo isso nos dá indícios, né, para poder orientar o paciente. Então, no seu caso, né, então, como você tinha mais uma retroversão, né, tinha uma retificação um pouco mais dessa curvatura, e a sua hérnia era posterior, então eu tinha que melhorar um pouco a biomecânica ali na questão da curva lombar. Interessante. Eu tinha chegado recentemente de uma, não sei se foi no final do ano agora, ou no começo do ano, já estávamos agora. E eu lembro que eu cheguei de uma viagem e eu estava com uma dor no maxilar tremenda. Estava travado praticamente, não foi? Tava. E aí eu cheguei na consulta com ela, maxilar, aqui do lado esquerdo travado, né? Eu mal consegui abrir a boca. Eu falei, nossa, Karina, preciso ir no dentista. Eu acho que deve ter alguma coisa errada aqui, eu vou ter que talvez usar aparelho de novo, porque começou do nada, essa dor, essa noite quase nem dormi, e travada. Aí você aprendeu que nada é do nada? Nada é do nada. Aí a Karina falou assim, deixa eu ver. Eu falei, de novo, né? Olha lá, né? Ela quer tomar o lugar do ela dentista. quer tomar agora até a cadeira do dentista. Mas, brincando. Aí ela falou, ó, vem cá. Aí ela começou a olhar, papapá. Ela falou, não, teu problema tá aqui em cima no como é que chama esse músculo aqui, o grandãozão aqui, ó? No trapézio. No trapézio aqui. Falei, Karina, eu tô falando que eu tô com o maxilar. Eu pensando, não vou falar nada, ela é a doutora, né? Mas na minha cabeça, falou, gente, aqui é maxilar. Aí ela foi mexendo, falou, tá vendo? Então, essa inervação aqui, papapá, ela tá tensa. Aí ela começou a manipular, mexer. Papapá. Aí ela começou a pegar na minha orelha e chacoalhar a minha orelha. E puxa a orelha, estica a orelha, vai pra cá, papapá. Aí ela estica aqui, não sei o quê. Aí ela fala, é do outro lado, eu tô no outro lado. Ela tava lá de cá. Né? Eu falei, não, é daqui do outro lado, né? Ela falou, tá tudo ligado. Meu irmão, para resumir, terminou a sessão, já estava abrindo e fechando a boca, já não tinha mais nada, passou. E aí eu liguei, né? Essa semana eu fui lá e falei assim, olha, eu senti um pouquinho maxilar. Tensão, nervosismo, estresse. Aí eu percebi que o negócio... Aí ela... Quando a gente vai para a parte mais integrativa, então vamos integrar tudo isso. Então, por exemplo, assim, lembra que eu falei de alguns mapas? E lembra que eu falei que não importa o que aconteça, importa o que a gente sente. Então, por exemplo, toda vez que é o sistema músculo-esquelético vascular envolvido, papai falou assim, isso aí é problema, muitas vezes, de valorização, de incapacidade, impotência. Uau. Não é tudo. Às vezes é numa coisinha, entendeu? Mas às vezes alguma situação, entendeu? E aí cada lugar vai trazer alguma coisinha pra gente. Então a boca me traz assim, né? Tipo, tá difícil de eu... segurar, queria falar e não posso falar, né? Tem que segurar seco, né? Assim... E o lado nos fala também, né? Dependendo da lateralidade cortical de cada paciente, um lado também vai me dizer, foi com a sua mulher ou foi com as suas ovelhas? Né? É lógico que, mais uma vez o que eu falei, nunca eu pergunto para você, pastor, o que é? Eu pergunto? Nunca perguntou nada. Não pergunto nada, porque para mim tanto faz. Né? Para mim tanto faz. A única coisa que eu falo é, às vezes, eu faço alguma pergunta, não é? E aí, coach faz pergunta também, né? Eu tô mais pergunta, né, cada vez. Então, faz uma pergunta e você vai refletir sobre aquilo, né? Então, outro dia chegou uma paciente para mim com uma artrose severa. Na verdade, ela chegou por uma queixa no joelho. Aí já chega para mim e fala assim, mas seu problema é o quadril. Mas o meu joelho está inchado. Mas o problema está no seu quadril. Né? E aí, quando você vai avaliar a mobilidade, uma paciente de 62 anos com uma mobilidade comprometida, assim, muito grande. Então, se você for olhar para o exame dela, o que o médico vai falar? Tem que operar, é prótese. Né? Mas aí, o que me traz a memória, gente, essa idade para uma artrose dessa não é uma coisa que é compatível, né? E aí, a gente faz perguntas. Né? Então, quando isso começou, você começou a perceber que você estava com uma dor. Ela falou, realmente, eu tive uma dor no quadril um tempo atrás, mas se eu não mexer muito, não dói. Aí deixa de mexer, né? Para de movimentar, entendeu? Perde o movimento, perde a vida. Se eu não mexer muito, então você vai diminuindo o movimento, e aí se você não tem movimento, você não tem produção de líquido sinovial, que é o que lubrifica ali a articulação, e aí você vai diminuindo cada vez mais o espaço entre os ossos, né? E aí a artrose vai ficando cada vez mais
avançando, né, no seu processo. E aí eu fiz uma pergunta sobre elas em relação à incapacidade, impotência, né, desvalorização, nesse período que ela começou um pouco, né, um pouco depois e tal, um pouco antes, a gente fala até uns 2 anos e tal. Não, nunca, de jeito nenhum. Ok, eu fiz o meu trabalho, ela alinhei, né, trabalhei musculatura, passei as orientações, trabalhei mobilidade, ó, você vai fazer isso, ok. E ela foi embora para casa dela. E tá tudo bem para mim. Na outra semana ela volta. E aí a gente que começa a olhar mais um todo, juro para você, eu não olhei para o joelho dela, eu não olhei para o quadril dela, eu olhei para a face dela. Era outra face. Né? Era outra face. Quando eu olho para ela, eu falei, nossa, você está melhor. Ela falou assim, meu joelho melhorou. Falei, não, você está melhor. Ela falou assim, então... Não perguntei nada. Semana passada, você me fez uma pergunta. E eu fui embora meditando sobre essa pergunta. Né? Então, ela fala, e me veio realmente o que aconteceu nesse período. Né? Então, nesse período, ela perdeu a mãe dela muito nova, e ela tinha 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e ela cuida desse irmão mais novo. Foi assim, meio tipo mãe. E nesse período que ela começou, foi quando o irmão descobre um câncer que já estava bem avançado. E realmente o sentimento de impotência muito grande de não poder fazer nada para ajudá-lo, entendeu? Então, quando ela traz novamente isso e faz uma nova leitura sobre isso... Uma ressignificação. Quase isso. Aí, Márcia, essa não chegou a ressignificar ainda, né, Márcia? Mas, assim, no processo então, assim, um novo entendimento sobre aquilo... Ela já melhorou um pouco mais. Vou falar que está 100%? Lógico que não, porque você tem um processo ali, gente. Né? Você tem um desgaste, exatamente. Mas melhorou dor, melhorou amplitude, está conseguindo fazer algumas atividades. A disposição, o humor. Você entendeu? Então, pensa que não é sobre uma articulação. Isso. É uma pessoa. Na verdade, é exatamente isso que eu queria que o pessoal entendesse acerca da fisioterapia. Da osteopatia, né? Uau! Vamos falar um pouquinho do meu caso? Hoje, eu queria, na verdade, assim, que vocês me conhecessem por dentro. Uma foto bem íntima. Hoje vocês vão ter a oportunidade de me conhecer por dentro. Ô, João, por favor, olha lá. Esse sou eu por dentro. Essa é a minha coluna. É isso. Olha, Karina, o que a gente... Rapaz, chega até a me dar um negócio. O que a gente vê de coluna? O que a gente está vendo? Porque tem um pessoal aí que não vai entender. Então, você vai falando, eu vou apontando aqui. Então, sobre a curvatura, a gente vê que tem uma retificação, né? Que ela deveria ter uma curvinha um pouquinho melhor. Isso, coluna, isso. É o seu sacro. Ou conhecido como cóccix também, ou não? O cóccix é o final, é o último, sim, lá. a pontinha, exatamente. A S1 aí, que tá onde está escrito S1, é a primeira vértebra sacral. Essas vértebras sacrais, elas são fundidas, então por isso que é um osso só, como um triângulo, e sacro vem de sagrado, né? É uma região que fala muitas coisas. O L5, né, a última vértebra lombar, L4, L3. Então, assim, o que a gente... Esse branco aqui é o quê? A medula. É a medula espinhal. Isso. E aí dela onde saem também as raízes nervosas. Então, pensa que as vértebras, então, tem os pedículos ali posteriores, depois ali da medula, né? Então, ela tem um canal onde passam também os nervos, ok? Então, o que acontece? Quando a hérnia, ela extravasa, né? O que aconteceu? Isso aí, posterior, esse preto. É o disco, né? Esse é o disco. Pessoal, isso aqui é a vértebra, né? Isso, essa é a vértebra. Que é o amortecedor. O amortecedor. Lembra do amortecedor do tênis, né? Como se funcionasse aí como um amortecedor protegendo e absorvendo os impactos. E a hérnia é quando ele sai. Porque assim, pensa que a hérnia, ela tem vários discos fibrosos e dentro dela contém um gel. O que vai acontecendo com uma sobrecarga constante, né, e geralmente de uma forma desequilibrada e tal, esses discos eles se rompem até que eles extravasa, como aconteceu no seu. Exatamente. Foi essa ressonância, no caso. Isso aí é uma foto da ressonância. Isso.
Quando o ortopedista olhou, eu estava de bengala naquela época lá. Eu não conseguia andar. Ele falou assim, eu não sei como é que você está em pé. Ele falou, teu caso é cirúrgico, tem que operar. Aí eu falei assim, eu nunca vi alguém operar da coluna e ficar bom depois. Não vou operar, não. Eu nunca vi. Ele falou, se você me mostrar um cara que operou da coluna e falou, olha, nunca mais tive problema, eu dou o braço a torcer. Como ele ficou sem resposta, eu falei assim, então, Isso é Deus uma vai coisa ter que botar a mão nisso aqui. importante do pastor falar, porque a gente fala assim, quando... nunca o médico vai poder operar uma coluna. Não, assim, a gente fala assim, quando não estiver sentindo mais as pernas, ela perdeu o movimento, perdeu sensibilidade, aí você pode operar, entendeu? Mas sempre antes a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Né? Mesmo em casos assim. Não, eu tô né? falando, sou prova viva, poxa. Exatamente. Nessa época aí, eu achei que eu nunca mais fosse andar direito, que eu nunca mais ia andar de bicicleta. Não... A gente nunca vende promessas, né? A gente vende processos, né? É um processo que você vai ter que passar. E se o senhor for, né, avaliar até aqui a sua caminhada, né, de tratamento, foi um processo em todos os sentidos, né? E quando a gente toca o corpo, a gente não toca só o corpo, a gente toca a alma, a gente toca, né? E as mudanças, eu falo assim, que o corpo muda a mente e a mente muda o corpo. São as duas coisas, você pode interferir em qualquer uma delas, né? Eu não sou psicóloga, então eu vou interferir no seu corpo. Né, na sua biomecânica, na sua musculatura, né, no seu movimento, mas isso faz com que a sua mente vá mudando também. Né? Até para o pessoal que não tem, que é mais leigo, então a dor que a hérnia produz é justamente quando aquela bolinha extrusada ela começa a pressionar o nervo cervical. Ou não, lombar. Lombar. O lombar, mas que é o da... a fibra a óptica toda. Da medula ali. A fibra óptica toda da medula, isso. Ela vem soltando raízes nervosas desde lá de cima, isso. Então, a L4 minha, no caso... Tem uma hérnia extrusa. Tem uma hérnia que já está pressionando. E a L5 também. E a L5... ali chega até a diminuir ali, fazer uma pressão na... Isso. E essa compressão... Isso que causa dor. Isso. Então, nessa região, nós temos nervos que são sensitivos e nervos que são motores, né? Que vão, né, inervar a parte sensitiva da sua sensibilidade. Só quem teve uma dor de nervo para te dizer que nada passa. Não tem remédio que passe uma dor. Você não quer que ninguém coloque a mão, você não tem movimento. Não tem posição, não tem. Então, assim... Você já passou por aqui assim, travei? Sabe aquele cara que fala assim, travei? É angustiante, Meu amigo, o que eu faço? Não faz nada, espera destravar. Aí, às vezes, me lembro meu pai uma vez... Faz nada não, movimenta. Não, mas não no primeiro momento. Porque a hora que trava, é como se tivesse uma faca enfiando, assim. Entendeu? Então, nesse primeiro momento, meu pai... Isso já tem bons anos já. Minha mãe me liga desesperada. Falou, o que foi? Teu pai travou. Meu pai, sempre magrinho e tal, nunca teve problema, nunca sentiu dor nas costas, nunca reclamou, pelo menos. Aí, onde ele tá? Falou, tá no chão. Ele saiu da porta do quarto, era um sobrado. E aí, falou, ele tá como? Ele falou, ele tá de 4 apoios no chão. Eu falei, nada, já tava com roupa já, de advogado, para ir pro escritório. Tá lá, imagine ele, na porta da frente do quarto, de 4 apoios, travado. Aí, eu já expert no assunto, né? Eu falei assim, aí falei, leva o telefone para ele. Falei, aí, velho, como é que tá? Falei, filhão, travei. Falei, mesmo? Falei, rapaz, molhei a camisa aqui. Ele falou assim, e aí? Falei, não, eu tô de 4 apoios, não tem o que fazer. Se eu mexer, parece que a faca vai girando. Falei, faz o seguinte. Então, nesse momento, o que eu falei? Faz nada. Não precisa chamar SAMU. Faz o seguinte, a hora que você conseguir, deita aí. Onde você está, no chão. Se tiver um Dorflex, um relaxante muscular, toma um relaxante muscular. Pega um travesseiro, uma almofadinha aí, fica confortável. Vai passar essa dor crônica, aí você, a hora que conseguir levantar, você toma um banho, vai para a cama e aí você vai procurar ajuda. Você vai procurar o ortopedista, fisioterapeuta e etc e tal. E foi o que ele fez. Ele ficou, acho que das 7 da manhã, eu não me lembro, preciso confirmar, porque faz muitos anos isso. Mas acho que ele foi conseguir levantar, já era no final da tarde. Porque o negócio é feio, dói, Karina. Dói. É uma dor muito incapacitante, limita demais as funções. E você não quer que ninguém coloque a mão em você. Tem gente que fala assim, que grosso. Falando, não é que a gente... É que, assim,
Mexer. Ah, gente. Para a gente também, por exemplo, se um paciente chega numa crise dessa, para a gente arrumar uma posição para poder mexer, liberar e manipular, é difícil, né? A gente tem que ter muita, né, domínio e conhecimento ali para você conseguir colocar numa posição confortável e entender qual foi a lesão, porque sempre eu vou colocar o paciente assim, não, vai depender do movimento que ele fez para travar, que, né? Por isso que eu te falo, né? Lembra que você falou assim, foi quando eu fiz o movimento do João, jiu-jitsu. pode tirar que eu já tá me dando dor já, de ficar olhando essa hernia extrusada. Não tá, porque não tá mais. Aleluia. Né? Então, assim, para cada um, a gente tem uma orientação específica, né? Então, assim, no geral, né? Então, assim, no momento de crise, né? Tem que procurar ajuda, uma pessoa que realmente entenda do problema, né? E te ajude a sair dessa crise. E depois é movimento, é atividade, é exercício, né? Gente, aqui está a grande coisa. Eu me lembro que logo no começo a Karina falava assim, pastor, tu faz abdominal. Eu falei, fazer nada. Trem chato da bexiga. Eu falei, já estou vindo na sessão. Pastor, faz na cama, a hora que você levantar. Aquela coisa, né? A gente não quer. Aí, tanto ela é toda carinhosa, né, gente? Do jeito que ela fala, eu falei, não, ela vai perguntar semana que vem. E ela vai perguntar, aí eu vou ter que não posso mentir, né? Então, aí eu tinha que fazer. Mas foram as chaves. Então, correção de postura. Por que da abdominal? Por que a abdominal melhora a questão da dor na lombar e da hérnia? Porque é o pilar, né, da coluna, né? A gente tem que ter algo que sustenta. Então, eu falo assim... Uma pessoa fala, mas barriga tem a ver com as costas? Tem gente que não tem... Sim, tudo funciona como diferença de pressão, né? Então, uma pressão abdominal muito grande, né? Então, aquela barriga para frente. Por que grávida sofre muito de dor lombar? Você muda completamente o centro de gravidade dela. A pressão intraabdominal é muito grande e fica brigando com a musculatura. Mas a mulher, ainda depois de 9 meses, esvazia. E uns caras que tem umas barrigas de chope, que falam assim, rapaz, não tem parto que dê resultado numa barriga dessa. Vai emagrecer, né, filho? Porque a dor não passa, né? É mais difícil, né? A gente também encontra gordinho que não tem dor em nada. É verdade. Não é? Você já viu? Eu encontro uns que falam, não é possível, não tem... Te dói nada? Nada. Nada. Ou é mentiroso, ou... Porque tem uns gordinhos que são mentirosos. Eu não como nada, eu engordo. Todo gordinho é meio problema com mentira. Pois é. Aí tem outras questões que dão ali no meio, né? Que a gente tem que... Né? Mas, assim, eu me lembro sempre que... porque a gente fala assim, você é sempre delicada para falar. E é isso mesmo, porque eu aprendi uma coisa. Tudo que a gente impõe, né? E aí vai depender muito da pessoa também, não vai funcionar. Né? Então, tem algumas técnicas que eu não gosto, eu não vou falar aqui, porque também, né? Porque você impõe uma postura para a pessoa. E a minha postura é a minha história, é o que eu sou, o que eu me fiz, o que eu me formei. Então, assim, você tem uma história que te conta isso, né? Então, assim, por que eu vou lá? Seu peito assim, vou afundar seu peito. Então, vamos lá, afundar seu peito. Não, é a sua história, né? Aquilo que você executa, né, te exige algumas questões aqui de tronco, de voz, de pescoço, de cabeça, né? Então, assim, muito do que você me apresenta como postura tem a ver com a sua história, com aquilo que você faz, aquilo que você executa. Com a personalidade, né? Com a personalidade também, exatamente. Olha, né? Isso que interessante. Então, é extremamente interessante quando você avalia isso numa pessoa. Então, se você quer uma pessoa que tem que estar à frente, tem que estar ali, tem que aparecer, tem que fazer, tem que mandar, você vai escolher aquele que tem aquela postura assim? Não vai. E provavelmente ele é um estável, ele é mais um analítico, entendeu? Ele não é um influente, um dominante que vai, né, executar aquela função da maneira que você precisa. Entendi. Né? Isso é tão fantástico para você que é empresário, na hora de contratar, na hora de promover. Exatamente. Uau! E às vezes numa empresa, você conhecer qual é o perfil do seu funcionário, porque às vezes não é porque o funcionário não é bom, é porque ele não é a área dele. Não é a área dele. Não é o perfil. Você entendeu? Então você imagina uma pessoa estável, que é mais tímida, né, recatada. Eu vejo lá meu marido, estável, não gosta de falar, não gosta de aparecer, não gosta... Imagina você ter que você chamar ele lá na frente. Infarta antes disso. No caminho ele já infartou, ele já correu, tá lá no carro. Entendeu? Então, assim,
Aí você coloca uma pessoa dessa que tem que estar para ser a sua secretária, para ser, né, o seu executivo. Vai viver em conflito constantemente, não é isso? Vai ser muito pesado. E é aquilo que o Márcio fala da gente viver o flow. Não, porque vai ser pesado demais. Pode até executar, mas vai ser pesado, né? E aí, sendo pesado, vai impactar em alguns órgãos. Vai impactar no seu sistema músculo esquelético. Então, pensa aquela pessoa... Intestino. Tem gente que fala assim, meu ventre, eu tenho... Intestino preso. Acho que é normal. Normal nada, né? Tem muita coisa aí. Deus fez para funcionar tudo direitinho. Se não está funcionando é porque alguma coisa tem Uma vez eu ouvi um médico falando, não sei se ele falou assim, diz que o normal da área fisiológica aí, né? 4 vezes no dia. Falou, gente, eu tô muito fora da... Aí eu falei, não, pera lá. Então deve estar faltando fibra, o que tá rolando. Então... Pois. Mas tem gente que vai. Aí eu fui aprender que até a questão da testosterona, para o homem, no caso, não sei se para a mulher, mas a testosterona baixa deixa teu intestino preguiçoso. Então, aí você falou da sua testosterona, né? Então, você lembra que você foi ao médico, ela estava muito baixa, né? E aí que ele falou para você vai ter que repor. Mas por que essa testosterona baixou tanto? Aí entra toda nessa questão que você está abordando. E aí entra na questão lá atrás, o nível de estresse muito alto, aquilo que você, né, não dá tempo de fazer o que eu preciso fazer, né? Sobrepeso. Que órgão que vai impactar? Suprarrenal. Suprarrenal, cortisol aumenta. Você come alface, não emagrece. Entendeu? Então, assim, tem muito dessas coisas que a gente precisa entender, né? E esse conhecimento, assim, eu acho fabuloso, né? Por isso que eu gosto de estudar e, assim, falo, meu Deus, né? Deus é muito perfeito mesmo. É o cara que fez, assim, uma coisa ligadinha na outra, porque cada órgão, ele precisa do outro. Porque esse negócio de ficar tirando o órgão para lá e para cá também não gosto muito, não, né? Só se não tem jeito mesmo, né? Mas sempre eu falo, tem que trabalhar algumas questões antes de você pensar realmente em tirar um órgão. Fazer uma cirurgia plástica. A Karina me fala muito isso daí. Tem a mulherada, né? Que gosta de fazer a tal da abdominoplastia. Abdominoplastia. Essa daí. É aquela que faz uma boca na barriga, né? E aí vai até arranca as naco. Costas, né? Tem umas que fazem só assim, na parte da frente, mas tem algumas que é assim... Não, a abdominoplastia, ela chega... é só da frente? Não, ela chega a ir um pouco para as costas. Sim, ela tem que ir. Aí arranca um naco e aí emenda. Aí o que tá aqui em cima, puxa. Você tem que cortar o músculo e a pele, né? E aí você tracionar. Porque se você deixar o músculo lá, né, assim, solto, do jeito que tá, né, ele vai continuar lá a barriga. Então, eles cortam, tensionam. Então, a fibra que tinha que ser assim, ela passa a estar assim... E aí você não tem mais a contração que necessita. E nem a elasticidade necessária. Nem a elasticidade. O que você fez com o pilar da sua coluna? Meteu uma alavanca de pressão ali. Você acabou com o pilar da sua coluna. Vai dar dor. Então, eu falo assim, qual é a sua motivação? Louco, né? A galera ali tá assim, nada. Você queria fazer uma já, né? Faz dieta. Que é claro, pra que faca? Sempre a gente tem que ver qual que é a motivação para você fazer alguma coisa nesse tipo, né? E o que está acontecendo com você para você ter essa coragem toda, né? De cortar tudo. Eu me lembro que eu estava preparada psicologicamente para ter meu parto normal. E, infelizmente, por alguns problemas, eu não pude. Mas eu me lembro quando a anestesia acabou, a minha sensação era de mutilação. Gente, era uma sensação tão horrível de mutilação que eu só acho que não chorei ali, porque eu falei, não, tem minha filha lá, peraí, foi por um motivo maior isso aqui. Mas como foi pesado para mim, porque eu não estava preparada para isso mentalmente, eu tinha certeza que eu ia ter parto normal, entendeu? Para mim, estava muito, muito preparada para o parto normal, mas infelizmente não deu. Então, assim... as pessoas não têm noção do quanto isso mexe, né? Então, esses dias mesmo, uma paciente também com uma artrose severa em quadril, uma retirada de rim há 20 anos atrás. 20 anos. 20 anos. E a primeira consulta que ela foi, ela me trouxe o laudo. Eu falei, não, eu preciso do exame para eu dar uma olhada, né? O laudo, para mim,
né? Assim, eu preciso do exame para eu ver. E olha só que interessante, né? O exame nem era sobre a coluna lombar, nem nada, né? O exame, ela trouxe um exame do fêmur, então estava lá a cabeça do fêmur, tudo bem, ok? E o outro exame que ela me trouxe era uma ressonância para ver o rim, né? E olha só que interessante, do lado que fez a retirada do rim, porque assim, aquela região onde você tirou o órgão, vai ter que acontecer uma fibrose, os órgãos eles se reajustam, alteram os seus movimentos, a sua mobilidade ali visceral, e aquela retração, né, aquela cicatrização toda ali é tão grande que fez uma escoliose. Você olha assim, a coluna ela fez porque puxou, tracionou. Uau, e quando eu mexo na cicatriz dela, há 20 anos essa cicatriz, é a dor é a dor referida do quadril. Uau. Então, olha só quanto tempo isso veio até que a retração é tamanha que diminuiu, né? Tracionou tanto que diminuiu ali o espaço. Essa questão da cirurgia plástica, ela é bacana, mas converse com quem entende, busque informação, tem que ver a motivação de tudo isso, né? Tem gente que não precisa e arranca um naco ali, depois tu... E aí, o que pelo menos a Karina me passou, de que muitas que fizeram, depois foram desenvolver a tal da hérnia de disco. Sim, é porque você tira... É comum acontecer isso. Eu já tive pacientes que falam assim, minha vida se divide em duas, né? Antes da plástica e depois da plástica, porque a coluna não foi mais a mesma. Depois da plástica começaram as dores na lombar, tal, por conta. Puxou para frente. Sem falar que o negócio estica, né? O de baixo sobe, de cima desce. Pensa que a gente fala muito fica a tensão sobre fáscia, sobre tensigridade, né, dos tecidos. Os tecidos, para estar tudo no lugarzinho funcionando ali, ele tem uma tensão, né? Sem falar que a pessoa tem que ficar não sei quantos meses encurvada assim, né? Dependendo do tipo de cirurgia, né? Sim. Até ela conseguir ficar ereta novamente. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que precisou fazer uma troca de prótese porque rompeu o silicone e aí quando foi colocar outra, o médico achou que era melhor colocar uma maior porque estava meio caído e tal, e colocou uma maior. Hoje ela sofre horrores com dores cervicais. Entendeu? E não adianta, porque é algo que puxa, né? Que tensiona, que traciona. Eu falo, olha, infelizmente, ou você diminui, né? Ou troca, tira, sei lá, ou você tem que tratar sempre, porque senão vai te trazer sérios problemas. Você entendeu? Porque é uma briga, né, de tensão, de força, que puxa, né, que traciona, que tensiona. Meu lindinho, meu lindão, você que está me assistindo aí, você conseguiu entender que, na verdade, a gente hoje aqui, nesse podcast, a gente não quer te trazer tudo que envolve a fisioterapia. A gente quer despertar o seu entendimento para você buscar ajuda de profissionais, para você entender que o teu caso tem jeito sim, que essa dor que te limita é só você trabalhar e você vai superar. Eu não fiz cirurgia, você viu? Eu me mostrei quem eu sou por dentro. Não põe de novo não quero mais ver isso. Mas obedecendo o processo. O processo. Né? Então foi muito bacana, porque você... Trabalho, você tem que abandonar o sedentarismo, atividade física, fortalece a musculatura, como ela falava, abdominal. Hoje eu faço dia sim, dia não, abdominal. Né? E aí você vai fortalecendo, aí as vértebras elas vão ficando mais estáveis, porque o que dá estabilidade no esqueleto são os músculos. Os tendões ligam e a musculatura dá estabilidade. Estou correto? Isso. Então, conforme você tem um ganho de massa magra, você consegue estabilizar melhor estas vértebras. E aí, nessa estabilização, com uma musculatura boa, menos pressão nos discos. Estou correto nisso? Isso mesmo. Tive uma boa professora, ela que me ensinou. E com isso as dores vão atenuando, vão melhorando. E hoje eu tenho uma vida normal, né? Eu não posso... Eu amo, por exemplo, o jiu-jitsu. Mas
ela até sabe. Ela fala assim, e aí? Fala, não, eu fiz um treininho essa semana. Ela já até sabe, né? Porque aí, então ela dá a dorzinha porque ela tem alguns movimentos de rotação que São é um os veneno. movimentos que a gente fala assim, que você tem um movimento de lesão, que o seu é flexão com rotação. Né? Então, toda vez... E o jiu-jitsu é isso, né? Flexão, rotação com golpe, né? Então, assim... Ai, não, nunca. Você brinca de vez em quando, eu sei que isso é importante para o pastor, né? Estar ali participando e tudo mais. Gente, e mais uma vez eu vou falar, tudo aquilo que eu falo, ai, não, isso nunca mais, isso é tão pesado, traz um peso tão grande, né? Então, o que eu falo, assim, sempre é respeitar o seu corpo, respeitar o processo. Ele dá sinais, né? Ele dá sinais. Lembra daquele do AC Movement que nós fizemos, o Sim. último? A corrida. Nós fizemos 2, e aí depois veio a pandemia, a gente não fez mais, mas vamos fazer novamente. Teve o primeiro tinha corrida, tinha uma caminhada, uma corrida de 5 e uma corrida de 10. Aí eu não dava conta de correr, eu fiz a caminhada, mas fiquei com a vergonha, que só tinha as tiazinhas só fazendo lá, eu e o Haldman fazendo a caminhada. Você também estava, né, aquele dia, você não aguentou correr, né? Não, me botaram lá para... mas você era organizador, você estava cuidando. Eu era da parte da caminhada. Aí eu falei assim, ano que vem eu vou correr 5 km, 10 eu não... 5 eu vou. Rapaz, eu dei a palavra, né? E o Haldman tinha dado a palavra também, pode perguntar para ele. Quando foi chegando próximo do outro evento, eu falei, gente, eu dei a palavra, não posso. Aí eu comecei a... Eu pedalava e tal, mas eu falei, não. Aí eu fui para academia e comecei a correr. Então, todo dia eu ia para academia, corria lá. E o que eu falava para você? Não corra, então, na esteira. Vai correr na rua. E eu ia para a esteira. Aí eu ia para lá. Obediência. Aí eu vou te falar, rapaz. Eu ia correr um pouquinho, aí uma dor. Não conseguia dormir à noite. Exato. Aí eu falei, gente, mas que negócio é esse? E eu não tinha dor, mas eu comecei a correr. Começou a aumentar o impacto porque você não tinha musculatura para isso. Perfeito. Eu não fazia academia nessa Ele já não tinha obedecido lá atrás. É. Que eu falava assim, faz exercício, fortalece, vamos fortalecer. Porque eu vejo uma vez por semana, não consigo. Você fica forte uma vez por semana na academia? Não tem como, entendeu? Então, você tem que ter uma frequência, uma rotina disso. Então, o que eu falava, pastor, você precisa fazer, você precisa fortalecer. Vai, né? Vai para o exercício agora, vai, né? Vai lá para os colegas lá, educadores físicos, porque você precisa fortalecer. Mas é hoje que você tem uma musculatura... Então, né? isso é nesse ponto que eu queria chegar. Quando aí deu o ACMU, eu corri os 5 km. Correu, eu lembro. Depois fiquei tratando tempo. Mas aí eu falei assim, aí eu saí da academia, falei, não, porque eu só ia lá para correr. Eu não aguento, eu não conseguia dormir. Parei, aí eu falei, o que eu falei? Não posso correr. Eu tenho hérnia, não posso correr. Então botei isso na cabeça, tal, não posso correr. Bem, nesse novo processo de retomada, aí perda de peso, aumento de massa magra, né? E fazendo toda essa atividade como está acontecendo. Aí meu médico agora, porque eu usava como cardio pedal. Aí nesses últimos tempos estava só na musculação, tinha deixado meio pedal de lado. Aí o doutor falou assim, você parou de perder gordura. Eu falei, poxa, doutor, fala, né? Você era mais carinhoso ultimamente. Falou assim, você está fazendo cardio? Ele falou, tô nada. Aí falou assim, vai fazer cardio em jejum de manhã, todo dia. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, eu vou correr. Eu vou tentar. Mas eu estava com aquilo na cabeça, eu tenho hérnia, né? E da outra vez que eu fui correr, doeu. Aí eu comecei a fazer isso, foi em outubro. Outubro, começo de novembro. Passado agora. Aí eu comecei a fazer, cadê a dor? Aí eu corri um mês inteiro, todo dia, fazendo um cardio em jejum, correndo, corri 2 km, 3, hoje eu corro 6, 7 km todo dia de manhã. A dor desapareceu. Aí é o que você falou. Exato. Por conta do ganho de massa magra, do fortalecimento muscular, me deu agora condições de fazer os exercícios. Quando você tentou pular o processo, deu ruim. Deu ruim, perfeito, ótimo. Sim, o que as pessoas precisam entender é que é isso, existe um processo. O que eu vejo muito que as pessoas chegam ansiosas no consultório, né? Tira a minha dor, né? Como se... Não sou eu. Eu falo assim, gente, a minha porcentagem ela é tão pequena dentro desse processo todo que se as pessoas soubessem. Né? Então,
tem um processo para tudo isso, né? E a gente tem que estar disposto a passar por esse processo, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, já fiz fisioterapia, não adianta nada. Porque às vezes não respeita o processo. Exato. Entendeu? Não seguiu o processo exatamente como tem que ser seguido. O pessoal fala, eu saí da igreja porque... É a mesma coisa. Não mudou nada. Fala assim, você não mudou porque você não colocou em prática o que você ouviu e aprendeu, né? Exatamente. A mesma coisa na área da saúde. É exatamente isso, né? Então, o pastor me falou sobre uma palavra que o pastor falou em Brasília esses dias, né? Então, lembra lá que o pastor falou assim, por que às vezes a gente não rompe, né? Como que era? A exponencialidade. Motivação da exponencialidade. Falei, uau, né? Perdi, não estava lá, né? Mas ainda bem que ele me contou um pedacinho aqui. Fiquei tão grata a Deus, assim, porque sabe, foi muito bom para mim, assim, né? Tudo isso que eu tenho vivido, que eu estou procurando, né, aprender, conhecer. E é isso mesmo, né? Isso acontece também durante o tratamento, não é? Às vezes a gente... né, até melhorou a sua hérnia lá, né? Você estava bem, de vez em quando, se você não fizesse nada muito né? Não extrapolasse, estava caminhando direitinho, não era assim? Estava assim. Andava. Mas você vivia a abundância? Não. Você vivia o exponencial? De jeito nenhum. E é a mesma coisa no tratamento, é a mesma coisa na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, em tudo. Uau. Né? Gente, o papo tá bom demais, mas e a foto? Vamos deixar para outra, para a próxima. Ela Sério? quer que eu coloque uma foto minha de antes e depois. Põe. É verdade. Ele falou assim, eu não quero colocar essa foto porque eu não quero falar de dieta. Mas eu falei, não vou falar de dieta. Quem sou eu para falar de dieta? Olha, então essa vai dar um recorte, hein? Então, rapidinho. Não, coloca e depois você já tira, hein, João? É o jogo rápido, porque eu vou deixar essa para aquele projeto lá, João. Você já viu quem que nós vamos ter que trazer para aquele projeto, né? Você já pegou, né? Vamos lá. Então coloca aí. É essa foto aí que a Karina quer que eu coloque. É muito importante. Sabe por que eu acho importante? Porque a gente acabou de falar de processo, né? Quando a gente fala de tratamento, a gente está falando de processo, né? Isso é parente seu, isso aí? Esse de cima aí? Parece que eu já vi ele em algum lugar. Mas falaram que ele nasceu lá onde eu nasci. Se eu já fui gordo, eu não lembro desse negócio. Falaram que ele nasceu lá onde eu nasci. Verdade, hein? Então, aquela foto lá de cima, gente, isso é em 2010, 2011. Muito, muito, muito forte isso daí. Olha onde eu cheguei. Tem toda uma explicação que depois eu quero passar um curso no Instagram. Vou abrir um curso no Instagram para ajudar muita gente. E eu vou falar o porquê que eu cheguei. A foto... Vem a anterior, acho que vale a pena. A foto anterior... Olha só, Dona Ana. Menina Dona Ana linda. Aquele lá é o dia da minha ordenação pastoral. Oh, uau. Né? E aí, depois, eu sou pastor aqui um tempo e chego nessa situação. A segunda aqui é 2010 ou 2011. Inclusive, essa foto eu estava pregando lá em Campinas. Essa foto de baixo é isso aí também, 2010. Vamos falar essa fotinha aí um pouquinho? Então, lembra lá que a gente falou um pouquinho sobre que o corpo conta sobre a nossa história um pouquinho, né? Então, não vou nem falar tudo, tá? Só um pouquinho aí, né? Então, assim, ó, essa papada dupla aí, ó. Esse queixo duplo aí. Qual queixo? Qual deles? O de cima ou de baixo? Onde tem queixo aí? Tá parecendo um ariete do He-Man, rapaz. Não tem pescoço. É uma coisa... Olha, parece um pé de hipopótamo, não é? Que não tem joelho, não tem nada. O negócio é tudo ligado. Misericórdia. Quer dizer, tem, mas ninguém vê, né? Você olha assim, o bicho tá reto. Olha aquela foto de cima. Verdade, não tem o pescoço. Ó, toda vez que a gente olha uma pessoa assim, né, cheinha... Vamos assim. É obeso, né? Você tava obeso. Porque a gordura, ela nos fala um pouquinho sobre as nossas carências, né? Então, lembra lá que a gente aprende que, né, todo excesso do presente é uma falta lá do passado. E, às vezes, essa carência pode ser uma carência emocional, alguma coisa que aconteceu, ou a falta de alguma pessoa que você perdeu, né? Pode ser falta de comida mesmo, gente que passou necessidade, né? Atrás, exatamente. O corpo, ele vai registrando isso. Eu tenho que armazenar, não sei se eu vou ter de novo. E isso é inconsciente. Lembra lá que 95%, né, das nossas questões estão no inconsciente, apenas 5% estão no consciente, está lá guardado. Né? Então, em algum momento, alguma falta que você tenha passado, e não precisa pôr aqui qual ficou lá. Mas isso nos mostra também que assim, você vive um conflito muito grande, né? Uma tensão muito grande. Essa segunda, o seu olhar já está diferente do primeiro. Então, assim, um olhar mais... né, pesado, né, mais pesado, mais
perdido, um olhar perdido, tipo assim, não sei o que eu faço, se eu compro a bicicleta... Você nem pensava na bicicleta aí, né? Você pensava só se era de moto ou de carro. Mais ou menos. Assim, essas questões mais assim que a gente pode... Ela já entrou na área de analista comportamental, só de... É mais de uma anatomia emocional. É anatomia emocional? É anatomia emocional, isso. Mas, inclusive... Mas aí você pode me dizer se é verdade ou não, se nesse momento, nesse período você vivia um pouco disso. Olha isso daí que interessante. Inclusive, eu estava há alguns meses atrás na academia conversando e me veio muito forte sobre toda essa questão. Inclusive, eu estava já meditando, porque tinha um convite do Márcio para falar em Brasília. Eu falei, estava tentando ligar os pontos. E aí eu tentando entender por que eu cheguei nessa situação. Por quê? Entendeu? Então, o que você está falando faz todo sentido. E eu até numa das mensagens, algum tempo atrás, eu compartilhei um pouquinho. Nessa última série, eu acho que teve uma que eu falei um pouco sobre esse momento, o que eu sentia, a falta de paternidade, mentoria, não do meu pai biológico, mas no que diz respeito à profissão, que foi um período muito difícil, ministerial na igreja. Me senti sozinho, me senti rejeitado, me senti... Impotência. Exatamente. E aí eu falei, cara, eu fui buscar conforto, refúgio, na única coisa que me dava. Por quê? Minha esposa sempre foi uma companheira, só que eu não queria passar para ela o peso daquilo que eu estava vivendo para não deixar ela preocupada, no sentido de preservá-la. E aí eu descontava na comida. Aqui em Araçatuba, nesse calorzinho maravilhoso nosso, era sorvete, refrigerante, lanche, que eu sou apaixonado, era. Então. Mas não, sobe um pouquinho, mostra de baixo também, né, então, um órgão meu lindinho. Nessa foto Tira aí, esse gordo. Esse gordinho aí, um órgão impactado é o fígado. Não é? Fígado, então, hoje eu tenho zero de e gordura o que é no a fígado. hérnia? Viu, seus lindos? Então. Pega essa. E o que é a hérnia? Né? Uma sobrecarga. Aí. Uma sobrecarga, um aumento de tensão. Não é só sobrecarga de peso, porque a gente já falou aqui que tem gordinho que não tem. E a tensão, né? Tudo Entendeu? Travado e tal. Tudo travado, tudo. Quantas vezes você se sentiu pressionado? Foi nessa época, foi aqui em Araçatuba a primeira vez que eu senti dor na coluna. Nunca tive isso na minha vida. Então, eu tenho certeza que você teve momentos Foi aqui, em 2008, a primeira vez. Então, você deve ter se sentido muito pressionado. Quase nada, entendeu? Então, são questões, conflitos. Você ri, né, Peppa? Por isso que eu falo, quando a gente iniciou a conversa, que tudo começa na mente. Por isso que a gente não combinou isso aqui, não. Eu que pedi para ele assim de última hora. Ele nem queria colocar a foto, não foi? Vamos deixar para outra. Mas é exatamente isso. E olha agora a diferença. Olha lá, se eu cheguei, você chega, lindão. Agora ele quer mostrar ali, ó, o tanquinho, né? Olha lá. Isso, a dona Ana lava a roupa no tanquinho agora. Da vendeu dona Ana, a máquina de lavar, vem, vendeu a Colormac, agora é só aqui. Lindão, é nóis. Mas também dona Ana também tá bonita. Ela tá demais. Tá demais. Papai, ela mergulhou junto. Tá bom, chega, vamos deixar isso para uma próxima. É que isso aqui não vamos falar mais. Obrigado. Do outro a gente fala para uma próxima. Muito bem. Aí, não, só deixa eu falar uma coisinha. Da última aí, já, né? Disso aqui. Eu me lembro quando veio aquele pessoal dos Estados Unidos. A Rávila. E disse que Deus tinha falado, né? Que tinha da Bethel, né? E que mostrava o pastor como... Ela fez uma comparação, né, com o rinoceronte branco. Foi. Que é raro. Foi. Gente, é verdade. Porque se a gente for... né? Tudo isso... E, gente, o rinoceronte é aquele que sai quebrando tudo para defender o que ele... né? Aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende, né? Que seja lá suas ovelhas ou suas ideias, o seu propósito. E que vai em cima. E o seu corpo te diz isso, né? Que você... está realmente preparado para isso. Glória a Deus, uau. Mas foi um processo. Espero que você tenha se sentido inspirado, motivado a começar uma reviravolta no que diz respeito à sua saúde física, emocional, não é? Tem gente que, querido, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitas vezes em fé, ora, jejua. E às vezes fala, poxa, mas parece que falta. Eu falo, não, Jesus é tudo, Ele completa, mas Ele quer que você viva a exponencialidade aqui. Ele colocou isso dentro de você. Então,
como a Karina disse, como é que você quer viver a exponencialidade? Dependendo da igreja, você está vibrando, está rompendo, pá, coisa linda. Mas, poxa, e na sua vida relacional? Emoções. Na sua vida física? Reflexo das emoções. Sim. Né? Bora! Se eu conseguir, você também consegue. Tá? Karina, coloca o Instagram da Karina aí. Olha, você gostou? Mais vezes, né? Vamos trazer a Karina mais vezes aí? Show, ela é demais. Aquele projetinho nosso, ela vai ter que dar umas palestras nessa área aí, vai ser top. Então siga a Karina lá no seu Instagram, Pavan_Karina com K, tá bom? Olha que família linda. Essa é a minha amiga Isabela, tá bom? Olha lá, a Isabela é uma princesa. O Ricardo, muito querido também, é o esposo, fiz o casamento deles. Uau, que demais. Tá magrão também, ó. Tá na pegada, né? Tá magrão. Ricardo é fera. Isso aí pega boi na unha. Oh. Ele pega mesmo. Vocês estão falando, ele pega mesmo, velho. Põe a foto de baixo. Deixa eu só dar um destaque na Isabelinha. Tem uma que tá de baixo aqui. Sobe mais, sobe. Mais. Olha que aqui cortou. É que você fez o print ali. Tá bom? Então, Karina, suas palavras finais para despedir do pessoal. Olha, rendeu 80 minutos, cara. Uau! Nossa, é muita coisa, né, pra gente Gostoso. falar, né? Mas muito bom estar aqui nesse momento com o meu pastor, meu mentor, né? Que eu tenho prazer imenso, assim, de ter mesmo como mentor, como né, meu amigo, um paciente querido. E muito obrigada por permitir que eu fizesse parte do seu processo e que é muito bonito, né? Assim, ver os resultados, assim... brilha os olhos assim de qualquer, né, terapeuta. É muito, eu falo assim, quando ele sai lá, às vezes eu falo, tá vendo esse que saiu aí? Ele tinha uma hérnia assim, também. Você também pode, você também, tá vendo? Tá vendo? Olha, perdeu não sei quantos quilos, né? Você também pode. E é isso aí, né? Deus já quando nos sonhou, né, com a gente lá antes do seu pai e sua mãe te conhecer, ele já tinha tantas coisas planejadas para você e já tinha te capacitado ali já, né, no ventre da sua mãe. Então, a gente só tem que colocar isso em prática, se dispor, né? Amém. Obrigado, que filho, Deus abençoe a vida de cada um. Me ajudar nesse processo. Eu digo que ela é um anjo que Deus colocou na minha vida. Uma bênção, um presente. Valeu. Um beijo. Até a próxima. Não esquece de curtir, apertar no sininho, compartilhar.